Saudações cordiais, querido voluntário, voluntária, colaborador, colaboradora. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os valores da nossa instituição. A gente vai começar destacando prioritariamente a democratização do acesso à educação de alta qualidade, cultura democrática e inclusão social, que são as bandeiras principais que regem a nossa instituição. Pois, como o nome da nossa instituição já diz, Inclusive Society, sociedade inclusiva, e pelas ações que a gente realiza democratizando o acesso à educação de alta qualidade para indivíduos que, de certa forma, teriam acesso negados à educação e que hoje podem aceder à mesma, também através do diálogo, através da cultura democrática, demonstrando que é através do social que a gente pode se desenvolver enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto cidadão. Vamos lá. O objetivo principal dessa aula é compreender os valores definidos pela Inclusive Society, com foco na democratização do acesso à educação de alta qualidade, na promoção de uma cultura democrática que dialoga, que traz essa acessão aos direitos humanos, e na inclusão social, com pilares fundamentais para transformar realidades em diversas regiões do globo, aonde a Inclusive Society se encontra presente e aonde a gente vai chegar com o passar dos dias, tá bom? Mas então, o que são valores? Os valores são princípios que orientam o comportamento das pessoas e das organizações. Eles são as bases para as tomadas de decisões, para a convivência e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e, de fato, equitativa, sabe? Que está alinhada, assim digamos. E na Inclusive Society, enquanto organização dedicada à inclusão social e à transformação, definir seus valores como base de compromisso é essencial, como, por exemplo, através da educação, fortalecendo essa bandeira que a gente tanto levanta, a questão da democracia, que todos tenham acesso e que seja um acesso equitativo, no qual esteja alinhado ali ao que de fato é inclusão social e não integração, tá? Sempre buscando impactar vidas de forma positiva e duradoura. Então é mais nesse sentido. Valores é justamente princípios que orientam o nosso comportamento enquanto organização, enquanto cidadãos na sociedade, tá bom? E hoje a gente vai explorar três valores essenciais e principais defendidos pela organização, pela nossa Inclusive Society, que é justamente, como anteriormente citado, a democratização do acesso à educação de alta qualidade, promoção de uma cultura democrática que dialoga, inclusão como prática central. Então, esses são os nossos três principais valores enquanto instituição, tá bom? Vamos explorar primeiro a democratização do acesso à educação de alta qualidade, que, aliás, está totalmente interligado ao ODS 4, de Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030, que faz parte da agenda da ONU, das Nações Unidas, tá bom? Enfim, a Inclusive Society acredita em uma educação equitativa e de qualidade que, que seja um direito universal, tá bom? E a chave para transformar realidade. No entanto, sabemos que o acesso à educação de alta qualidade ainda é desigual, especialmente para populações em situações de vulnerabilidade sociais, como em diversos países aqui do sul global, tá bom? Mas o que significa democratizar o acesso à educação? Bom, democratizar o acesso à educação é garantir que todas as pessoas, independentemente de sua classe social, religião, gênero, local, condição física, tenham acesso a recursos educacionais de excelência que possam, de fato, estar se desenvolvendo academicamente. E isso inclui não apenas a oferta de conteúdos, assim digamos, mas também a capacitação de professores, a capacitação de vocês enquanto voluntários, tá? O uso de tecnologias acessíveis e a criação de ambientes de aprendizagem que respeite as diferenças individuais. Então, a gente falar sobre um espaço que faz com que as pessoas que antes teriam acesso negado, hoje possam ascender com qualidade, desenvolvimento e aprimoramento, gerando resultados no qual aqueles indivíduos possam aplicar em suas comunidades, no seu contexto acadêmico, profissional, para que assim possam desenvolver uma economia sustentável em sua região, sabe? Para que assim possamos ser protagonistas de nossas próprias realidades. Então a gente sabe que a educação é a base de tudo. Quando a gente vai falar sobre o meio ambiente, a gente fala sobre uma educação de conscientização. Quando a gente vai falar sobre crimes e drogas, educação
quando a gente vai falar sobre mercado de trabalho e educação. Tudo que a gente possa falar tem a ver com uma educação de excelência. E sem essa educação de excelência, que de fato seja nítida em sua resposta sobre aquilo que ela representa, a gente não consegue desenvolver. Então, a gente precisa de uma educação de qualidade para que os indivíduos possam ter uma consciência de classe e de história sobre os seus direitos e as suas lutas, e a importância deles lutarem para que, de fato, possam ascender a espaços de representações. Então, é esse o potencial de uma educação de excelência, é o potencial da Inclusive Society promovendo esse valor, tá bom? Mas como é que a Inclusive Society aplica isso? A gente pode ver por meio de cursos gratuitos que a Inclusive Society traz. São mais de 2.000 cursos que hoje fazem parte de nossa instituição. Principalmente os cursos de idiomas, tá bom? Que são focados no desenvolvimento pessoal e profissional, além do desenvolvimento comunitário das regiões, ok? E a Inclusive Society também oferece formação para professores, voluntários, essa formação institucional que vocês estão tendo. Então, isso é trazer uma educação de excelência, tá? Parcerias com instituições educacionais, trazendo conteúdo de alta qualidade a comunidades carentes também, aos nossos membros, e além de uso de ferramentas digitais inclusivas, de fato, que possam se adaptar, garantindo que não tenha acesso somente a equipamentos limitados, mas que tenham acesso a equipamentos certificados, sabe? Que eles possam estar ali participando de alguma maneira. Um exemplo disso é justamente a dupla plataforma da Inclusive Society, que é através do Google Meet, e o WhatsApp, que faz com que grande parte das pessoas de países do sul global possam aceder às aulas da gente. Um exemplo, claro, é justamente Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que tem uma internet de qualidade baixa, assim, digamos. Muito baixa mesmo. Muitas das vezes eles não conseguem ter acesso. Eles têm acesso privado à internet, sabe? É uma internet de baixa qualidade, no qual o valor que se cobram é caríssimo. E a internet ela não tem a qualidade suficiente para assistir até o final da aula. Como a gente sabe, muitos dos membros que fazem parte da Inclusive Society, enquanto estudante, enfrentam essa dificuldade com a internet de países até aqui da América Latina, como Venezuela, com diversos outros países do continente africano, da Ásia também, tá bom? Então enfrentam essas dificuldades. Então a Inclusive Society avalia metodologias para que, de fato, esse acesso à informação possa chegar neles. Um exemplo claro vai ser essa formação institucional, no qual a gente vai estar avaliando meios de democratizá-la além do site da instituição, tá bom? Então é um pouco nesse sentido. E além disso, uma educação democrática de excelência, ela tem como objetivo empoderar indivíduos, permitindo que eles adquiram habilidades essenciais necessárias para enfrentar, superar barreiras sociais e econômicas, além de se tornarem agentes de transformação de suas próprias comunidades. Então isso é fazer uma educação democrática, uma educação acessível. Bom, o segundo valor é justamente a promoção de uma cultura democrática. Outro valor que é central na instituição, que é justamente esse, democratizar uma cultura democrática, sabe? Que vai além do ato de votar, de se expressar em convivência respeitosa, de dialogar sobre as dificuldades que estão enfrentando, sabe? É falar sobre direitos humanos, direito de participação ativa de toda a sociedade civil. Sociedade civil, a gente está falando de todos aqueles que compõem a cidade. A gente pode falar como se fossem cidadãos, sabe? São cidadãos. Então, falar sobre cultura democrática é justamente falar sobre uma valorização do diálogo. Cultura democrática é uma valorização do diálogo, tá? Do respeito às diferenças e da participação coletiva nas decisões que afetam a vida de todos. Uma sociedade democrática é aquela em que suas vozes são ouvidas, são respeitadas, especialmente das minorias, sabe? Então, como é que a gente pode estar organizando uma cultura democrática? A gente pode estar organizando através de debates e rodas de conversas, tá bom? A Inclusive Society de vez em quando está organizando alguns eventos que incentivam esse diálogo aberto em grupo, sabe? A gente pode estar promovendo a cultura democrática através de projetos de cidadania ativa, como o programa Protagonistas do Amanhã, no qual os jovens são agentes dessa transformação, sabe? A gente leva os estudantes para conhecerem como é o trabalho das ONGs de perto. Então, é justamente nesse sentido. Tá? Um exemplo claro é o programa Protagonistas do Amanhã.
a gente faz o seguinte no presencial, quando a gente tem algumas turmas presenciais. A gente recruta esses jovens que já são estudantes dos cursos da instituição e a gente leva eles por um momento para planejarem, criar um projeto do zero. A gente só dá algumas informações técnicas e eles criam um projeto de técnica, um projeto, sabe, no qual eles vão ver algum meio de dialogar, de fazer uma ação social em prol da sociedade. Alguns utilizam o meio cultural, outros utilizações sociais, como a questão de planejar arrecadações de alimentos, roupas, materiais de higiene, sabe? Então fazem isso, promovem essa ação e a gente leva até as ONGs, onde está esse público que muitas das vezes se encontra em situação de vulnerabilidade. Então é mais nesse sentido. Um exemplo claro que a gente pode dar é um caso de 2022, no qual os alunos, através do programa Protagonistas do Amanhã, realizaram uma arrecadação de mais de 100 quilos de alimentos, roupas, materiais de higiene, tudo isso, eles mesmos que criaram. A gente trouxe uma ideia e eles colocaram no papel, criaram tudo do zero e depois selecionaram um local para fazer essa doação, selecionaram o Asilo São Vicente, que fica localizado no estado de Garanhuns, Pernambuco, Brasil, e foram lá fazer essa visita ao lar de idosos e também fizeram essa doação. Foi algo bem legal e eles puderam conhecer de perto, na parte interna, o trabalho que nós, enquanto voluntários, fazemos nas ONGs. Além deles terem uma percepção do trabalho que a gente faz para beneficiar eles, eles tiveram uma percepção espelhada, sabe, de outra organização, mostrando ali o trabalho das ONGs. Então é mais nesse sentido da gente promover, de fato, projetos de cidadania ativa, protagonismo, tá bom? A gente também fala, quando a gente fala sobre cultura democrática, a gente está falando uma educação para a democracia, oferecendo oficinas sobre direitos civis, deveres e formas de participação social, tá? Incluindo essas pessoas em espaços de representações. A gente também fala sobre combate à desinformação, tá? Promovendo a formação crítica, o pensamento. Será que aquilo é verdade? Vou pesquisar a respeito, verificando as fontes. Então, isso é falar sobre cultura democrática, tá bom? Para que as pessoas identifiquem informações falsas, discursos antidemocráticos, entende? E qual o impacto da cultura democrática? A cultura democrática tem como impacto a promoção da mesma para fortalecer a sociedade, as comunidades como um todo, garantindo que cada indivíduo da sociedade tem um espaço para contribuir, um espaço de voz para ser escutado, para falar, sabe, respeitando a diversidade e as opiniões e construindo também um ambiente justo e participativo. Então, isto é cultura democrática. Cultura democrática é um diálogo, é um debate e a participação ativa, onde indivíduos que muitas vezes têm espaços negados podem ascender a espaços de representações, espaços de fala, ativismo. Bom, outro objetivo central é justamente inclusão como prática central. A inclusão está no coração da missão da Inclusive Society, como o nosso nome já diz. Inclusive Society, sociedade inclusiva, tá bom? Então a organização acredita que uma sociedade inclusiva só será possível quando todas as pessoas, independentemente de suas condições, são valorizadas e incluídas em todos os aspectos da vida social, tá bom? Mas o que é inclusão? Inclusão é mais do que garantir a presença física de alguém em um espaço. É garantir que as pessoas tenham voz, acesso a oportunidades iguais e crescimento. É como eu vou citar em um vídeo sobre educação inclusiva. Aqui está João. Isso é um espaço de representação. Aqui está João. João está integrado. Ele está dentro dessa bola aqui, ó. Aí João está integrado, tá bom? Só que João não está incluso. Falar sobre integração é falar que alguém está em um espaço, mas isso não significa que ele está tendo acesso a um espaço democrático, que ele está tendo uma participação ativa ali, que seus direitos estão sendo representados. Então é justamente isso. Integração significa que uma pessoa está lá, mas não significa que ele está tendo alguma ação ali sobre algo, só simplesmente está. Pode estar tendo alguma participação, pode não estar tendo. Isso é integração. Quando a gente fala sobre a inclusão, a gente fala que alguém está lá, está tendo acesso àquela oportunidade, está tendo uma participação ativa, tá bom? Então falar sobre inclusão é falar que alguém está ativo ali naquele espaço de representatividade. Falar sobre integração, alguém está lá, mas isso não significa que está tendo alguma participação. Simplesmente está. Falar sobre exclusão é quando alguém não está. Ok? Mas como é que a organização pratica a inclusão?
A gente tem programas para grupos vulneráveis, programas de ações sociais, como arrecadação de alimentos, ações nas comunidades, tá bom? A gente também tem ações, a educação de idiomas mesmo, para refugiados, a gente trazendo esse diálogo, essa inclusão desses refugiados na sociedade, sabe? Que são geralmente, historicamente, excluídos desse processo de inclusão, sabe? A gente trabalha com espaços acessíveis, garantindo que, de fato, a informação chegue até aquela pessoa. A gente busca formação em empatia e diversidade. A gente traz esse diálogo através dessa formação institucional, sempre dialogando que nós somos uma instituição coletiva, estamos aptos ao erro, mas estamos principalmente disponíveis ao diálogo, sabe? Como a gente sempre destaca. Olha, a gente, enquanto supervisores, representantes principais da Inclusion Society, a gente vai criticar muito os voluntários. Muitos mesmo. Mas são uma crítica construtiva, sabe? Que ajuda aquela pessoa a se desenvolver. Se a gente vê que em algum momento aquela pessoa fez alguma coisa errada, a gente vai chegar. Olha, isso daqui não é legal. O que a gente pode fazer para estar mudando um pouco essa situação? Tá precisando dialogar e tudo mais? Você precisa de alguma ajuda nesse sentido? Olha, esse daqui a gente dá uma recomendação, sempre buscando esse diálogo. Mas da mesma maneira que a gente sabe trazer uma crítica construtiva, a gente está aberto também para esse diálogo. Porque somos um coletivo, a gente está aqui em prol de uma missão única, que é justamente o bem social, o impacto, a transformação das comunidades. Então a gente valoriza essa diversidade, tá bom? E o impacto da inclusão social é justamente criar uma sociedade onde ninguém é deixado para trás. Quando todos têm a chance de participar plenamente, enriquecemos o tecido social, fortalecemos nossas comunidades. Então é justamente com esse objetivo que a gente se empodera enquanto Inclusive Society. E a gente pode trazer aqui uma atividade para vocês que estão do outro ladinho da telinha, uma atividade prática, refletindo sobre os valores de nossa instituição. Então anotem aí, tá? E depois vocês vão repassar para a gente essa informação, tá? O que significa o valor de inclusão social para vocês, cultura democrática e democratização do acesso à educação de alta qualidade? O que significa? Tá? E como é que esses valores podem transformar a sociedade? Pense aí. Além do mais, como é que a gente pode colocá-los em prática em nossa comunidade, começando de onde nós estamos? Aí depois vocês vão apresentar essas ideias para a gente em um formulário, tá bom? E vamos lá para a conclusão, tá? Transformando valores em ação. Os valores da Inclusive Society, democratização do acesso à educação de alta qualidade, inclusão social, promoção de uma cultura democrática, não são apenas palavras, mas ações que mudam vidas todos os dias aqui na nossa instituição. Quando nos comprometemos com esses valores, contribuímos para um mundo mais justo, participativo e inclusivo. E eu quero perguntar a vocês como que vocês podem incorporar esses valores no dia a dia. Como é que vocês incorporam? E que passo você que está do outro lado da telinha pode dar hoje para transformar a sua realidade de outras pessoas ao seu redor? O que você está fazendo para que a vida de outras pessoas ao seu redor e a sua vida seja transformada? Tenha essa reflexão, tá bom? E eu gostaria de passar como mensagem para vocês que juntos, com educação, democracia e inclusão, podemos construir uma sociedade onde todos têm voz, têm vez e oportunidades equitativas e iguais, tá bom? Então é justamente essa mensagem que eu passo no dia de hoje para cada um de vocês que estão assistindo. E eu gostaria também de falar sobre os 4 pilares da educação da Unesco, que fazem parte dos valores que a Inclusive Society tanto impacta, tá bom? Então a gente pode ver que a Unesco, em sua visão global para o futuro da educação, apresentou os 4 pilares da educação que orientam o desenvolvimento integral das pessoas e das sociedades. Esses pilares, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, são fundamentais para uma educação que transforma a vida e que promove uma sociedade inclusiva, equitativa e sustentável. E a Inclusive Society, em sua missão de democratizar o acesso à educação de alta qualidade,
promoção da inclusão social e, e etc., está profundamente alinhada a esses pilares. No texto, a gente vai explorar um pouquinho mais abaixo como esses valores e ações da organização se conectam a cada um desses pilares da educação que a Unesco criou aqui pra gente, tá bom? Bom, o primeiro pilar da educação é justamente aprender a conhecer. E, em definição pela Unesco, este pilar busca desenvolver a capacidade de adquirir conhecimento ao longo da vida, estimulando o aprendizado contínuo e a curiosidade, além do pensamento crítico. Então, a gente saber conhecer aquela realidade, ver como é que a gente pode estar aplicando, sabe? A gente ter acesso àquela informação, àquele conhecimento. É muito importante. A gente pode ver como é que ele pode se alinhar aqui no Inclusive Society. Aprender a conhecer. Vamos avaliar através da educação de alta qualidade e democratizada, tá bom? A Inclusive Society acredita que o conhecimento é a chave para a emancipação social, por isso oferece cursos gratuitos, oficinas e materiais acessíveis para garantir que todos tenham acesso a uma educação de alta qualidade. Então, a partir daí, a gente já vê que a Inclusive Society, através do pilar conhecer, ela faz com que o conhecimento chegue às outras pessoas para que elas possam se desenvolver e adquirir esse conhecimento crítico, construtivo, que ajuda aqueles indivíduos a crescerem e ocuparem esses espaços, sabe? Então é justamente isso. E outro ponto que a gente pode trazer, como estava alinhado agora, é justamente essa formação do pensamento crítico, através do pilar conhecer. Então a organização Inclusive Society, ao promover debates, palestras e rodas de conversa, até como o ato que vocês estão aqui, olha, estão conhecendo um pouquinho sobre a gente, incentiva os participantes a refletirem sobre temas globais, sobre direitos humanos, democracia, educação, inclusão, fortalecendo a capacidade de analisar e agir no mundo. Então a gente começa a pensar sobre como é que a gente pode reagir diante de determinada situação através do pensamento crítico, através da democratização da educação, levando o conhecimento, aprender a conhecer, sabe? E um exemplo prático disso são justamente os cursos oferecidos pela Inclusive Society, que não apenas transmite conteúdos técnicos, mas também desenvolve competências como análise crítica, análise de solução de problemas, capacitando os membros da Inclusive Society a continuarem a aprender por conta própria. Então é justamente isso, a gente estimular aquele pensamento, sabe? A gente fazer com que eles ocupem esse espaço, com que eles acendam a educação, aprender a conhecer, a de fato entender o real significado daquilo. E todo aquele contexto, sabe? Anterior, durante e futuro. Então esse é um pilar essencial que a Unesco tanto defende e que a Inclusive Society inclui em nossa organização. Outro pilar essencial que é justamente o aprender a fazer, que está totalmente interligado ao pilar conhecer. A gente conhece e agora a gente vem para a prática, sabe? Este pilar, em definição pela Unesco, desenvolve habilidades práticas para os indivíduos para que eles possam atuar no mercado de trabalho, na vida social, transformando conhecimentos em ações concretas, sabe? A gente pode ver como é que ele se alinha com a Inclusive Society. É através de capacitação para o protagonismo social. A Inclusive Society promove oficinas e treinamentos que preparam os participantes a atuarem em suas comunidades como líderes, protagonistas. É justamente isso que a gente está fazendo, sabe? No Aprender a Fazer, a gente está capacitando vocês, na prática, para que de fato vocês possam exercer cada vez mais com excelência o trabalho que a gente tanto defende e soa todos os dias, tá bom? Então a gente pode ver também que o pilar ele está interligado à Inclusive Society através de projetos de impacto social. As ações que a Inclusive Society faz, ao programa Protagonistas do Amanhã, no qual os jovens estudantes vão lá e fazem na prática, sabe, aquele trabalho, vão lá, fazem ação social. Então é justamente isso. A gente tem que, além de conhecer, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E como é que a gente pode ver aqui no Inclusive Society? Um voluntário, você que está do outro lado da telinha, que participa do programa de formação institucional, aprende não só apenas o conceito teórico de inclusão, mas também implementa ações práticas, como organizar eventos comunitários, gerenciar recursos e promover campanhas de conscientização. Então é justamente isso que você está fazendo aqui.
você, além de estar aprendendo, você vai implementar uma ação no final desse curso. Então, você vai estar se organizando, se planejando, conhecendo um pouco mais para implementar, para de fato fazer o pilar fazer quase no finalzinho do curso, que é uma ação social que você vai implementar em sua comunidade, tá bom? Então, a gente vê justamente nesse sentido o pilar fazer. É a prática, sabe? A gente fazendo. A gente conhece, a gente faz. Outro pilar essencial é o pilar conviver, que é extremamente importante. No Inclusão Society, a gente lida com indivíduos de diversos países, culturas diferentes. Então, a gente precisa ter esse diálogo, sabe? Como a gente estava abordando anteriormente. Cultura democrática. Tá? A Unesco define que este pilar destaca a importância de aprender a viver e a conviver com os outros, tá? Promovendo a empatia, o respeito mútuo e a cooperação entre diversas sociedades. A gente pode ver aqui no Inclusive Society, como bem citado, através da promoção da cultura democrática, onde a organização Inclusive Society valoriza o diálogo e a diversidade, promovendo espaço onde as diferenças são estimuladas, sabe, são respeitadas e celebradas. A gente pode ver também como a inclusão com prática central aqui no Inclusive Society, por meio de projetos que envolvem as pessoas de diferentes origens, habilidades, perspectivas. A Inclusive Society estimula a convivência harmoniosa e a valorização da diversidade, então, através do diálogo, através da empatia, através, de fato, da Inclusive Society, da inclusão. Tá? A gente pode ver como exemplo as rodas de conversas que são organizadas pela Inclusive Society, as supervisões, sabe, que a gente realiza entre os supervisores para dialogar, olha, isso daqui eu tive essa dificuldade, você pode me ajudar? Então a gente está convivendo ali em coletivo, está convivendo com o supervisor, sabe, com algum agente principal aqui da Inclusive Society. Então a gente vê que, até no exemplo das supervisões, a gente aprende a trabalhar juntos, superando preconceitos e criando uma rede de apoio mútuo, onde a minha ideia, ela não é pequena, a minha ideia é grande, eu posso, em coletivo, fazer com que ela se torne realidade, tá bom? Então, justamente nesse sentido. Além da gente aprender a conhecer, a gente coloca em prática e a gente, ao ato de colocar em prática, a gente aprende a conviver, tá? E o aprender a ser, que a Unesco defende como um pilar que enfatiza o desenvolvimento integral do indivíduo, incluindo aspectos emocionais, éticos e espirituais, para que eles possam se desenvolver plenamente, sabe? Desenvolver plenamente seu potencial. Então a gente pode ver que na Inclusive Society a gente foca no empoderamento individual. Você está em um processo de formação aqui. A gente está individualmente direcionando esse espaço para você. Então a gente está trabalhando pela si, a gente está construindo, modelando, sabe, o seu pensamento. A gente está fazendo com que você consiga se desenvolver enquanto voluntário para que você possa impactar mais vidas e ajudar a nossa organização a crescer. Assim como as ações que você realiza em suas comunidades, tá? Em diversos outros espaços. A gente está fazendo com que você ganhe esse conhecimento para que de fato você possa ser um guardião da Inclusive Society, sabe? E propagar o nosso conhecimento, tá bom? Então, através de uma educação humanística, que a Inclusive Society não apenas desenvolve habilidades técnicas, mas também aspectos éticos e emocionais, ajudando os participantes a se tornarem conscientes, resilientes e solidários. A gente pode ver também pelas normas do regimento interno de nossa instituição, no qual a gente fala aquilo que a gente espera de vocês. A gente espera ética, a gente espera respeito, e a gente vai desenvolvendo isso em vocês, tá? Então é justamente isso, aprender a ser, se desenvolver. Através da formação trilingüe, a gente está tornando vocês trilingüe. Através da formação institucional, a gente está tornando vocês especialistas em contexto de relações internacionais, em ações. Então é justamente isso. Além da gente aprender a conhecer, a gente aprende a fazer, a gente aprende a conviver e a gente aprende a ser, tá bom? Um exemplo que a gente pode dar no Pilar C é justamente os voluntários da Inclusive Society quando são incentivados a refletir sobre seu papel no mundo e como podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Isso é feito por meio de mentorias, supervisões, atividades reflexivas e diálogos sobre ética, solidariedade e propósito. Então a gente avalia vocês e a gente vai estimulando esse pensamento de empoderamento de quem vocês são. A gente vai estimulando o Pilar C. Vamos ver como é que esses pilares, os 4 pilares, estão conectados aos valores da Inclusive Society. A ação da Inclusive Society não se trata apenas dos pilares
da Unesco de forma isolada. A gente viu os nossos valores principais e a gente viu como esses valores são aplicados dentro dos 4 pilares da Unesco, tá? Que são totalmente interligados e trabalham através de uma formação integral. Então, aprender a conhecer, a fazer, estão conectados na formação prática e no estímulo nos aprendizado contínuo, nessa formação continuada, sabe? Então, esses aprenderes, conhecer e fazer estão totalmente interligados nesse sentido de formação continuada. O aprender a conviver e aprender a ser se manifestam através da promoção de relações humanas baseadas na empatia, no respeito e no desenvolvimento ético. A gente pode fazer uma atividade reflexiva agora, tá bom? Vamos ver aqui. Prestem muita atenção. Isso vocês vão responder numa atividade prática, tá? Como a aplicação desses pilares podem transformar a sociedade e como vocês podem compartilhar, tá? Esses exemplos práticos nas ações da Inclusive Society. Como é que os pilares aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser estão conectados com a sociedade na prática? Como é que a gente vê isso? E como é que a gente pode analisar esses 4 pilares na Inclusive Society? Tá bom? Então, essa é a atividade que estou repassando agora para vocês. Bom, falar sobre os valores da Inclusive Society integrados, inclusas com os 4 pilares da educação, é um compromisso com a transformação social e com a educação. Os 4 pilares da educação da Unesco são um guia para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao alinhar suas ações e valores a esses princípios, a Inclusive Society não apenas transforma vidas individualmente, mas também contribui para o desenvolvimento da democracia, da igualdade e da convivência em escala global, onde a Inclusive Society está presente. Vamos lá para refletir um pouquinho. Como os 4 pilares da educação podem orientar nossas próprias ações e nos ajudar a viver os valores da inclusão, da educação e da democracia no dia a dia. Pense aí. Pensou? Ótimo, anota tudo isso e você vai colocar em um estudo de casa. Desde já te agradeço e até a próxima aula. E não se esquece de fazer teu estudo de casa e a gente vai aprimorando sobre os valores da Inclusive Society interligados aos 4 pilares da educação da Unesco. Desde já te agradeço e até logo.